Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês como a gente modela um transformador trifásico no ATP. Então, para começar, eu quero relembrar aqui como funciona a conexão de um transformador trifásico a partir de três monofásicos. Então, aqui é um exemplo em que a gente monta um banco. Nesse exemplo do slide que vocês estão vendo agora, é um exemplo que a gente monta um transformador trifásico com três monofásicos. Mas existem transformadores que já são montados encapsulados em uma coisa só, já vem um transformador trifásico. Aqui nesse exemplo, pessoal, fica mais fácil a gente explicar como funciona e as tensões desse transformador. Então, imagina que a gente tem três transformadores, um do lado do outro aqui, para montar um banco trifásico. E a conexão que eu vou exemplificar aqui para vocês, tanto em simulação, tanto como em modelagem, quanto nesse exemplo aqui do slide, vai ser um transformador que o lado de alta é a conexão em delta e o lado de baixo é a conexão em estrela. Com isso, a gente já aborda tudo. A gente aborda como entrar com os dados no lado de delta, como entrar com os dados no lado de estrela e pronto. Vocês podem fazer as configurações estrela-estrela, delta-delta, delta-estrela e estrela-delta. A zigue-zague eu não vou abordar aqui, mas também tem a opção zigue-zague no ATP. Bom, pessoal, então primeiro, vamos pensar numa ligação aqui Vamos pensar aqui numa ligação do transformador como sendo dessa forma aqui. Então, o primeiro passo, a gente vir aqui e fazer as conexões da fase, vamos dizer aqui, lado de alta, lado de baixa da fase A, lado de alta, lado de baixa da B e assim por diante. E agora vamos conectar o lado de alta, e o lado de alta, como eu disse, ia ser em delta. Então, olha só, para ser em delta, eu preciso ligar esse terminal aqui, que seria a parte final da bobina da fase A, com, por exemplo, a fase C. Então, basicamente, aqui a corrente que entra nessa bobina aqui é a corrente IAC. Sai da fase A e vai para a fase C. Então, vejam que nessa bobina, a tensão sobre ela é a tensão VA menos VC. Então, é uma tensão VAC. É uma tensão entre linha e linha. Então, se o lado de alta desse transformador é 13.800, faz de conta que é a tensão da distribuição ali, então, sobre essa bobina, a gente não tem 13.800 dividido por raiz de 3. A gente tem 13.800, porque é a tensão entre uma linha e outra. A conexão da outra fase aqui seria de K para A, e essa aqui de K para essa. Então, basicamente, a gente tem uma conexão em delta no lado de alta. Então, vejam que sobre essa bobina, eu tenho a tensão linha a linha. Então, no sistema, vamos pensar no sistema de baixa, sistema residencial. 220 é a tensão linha a linha. 127 é a tensão linha neutro, aqui no Paraná. Então, nessa conexão, eu estou ligando fase A com fase B, então aqui seria 220. Bom, vamos para o lado de baixo agora. O lado de baixo eu vou ligar em estrela. Então, como eu ligo em estrela? Eu pego esse terminal aqui só os desenhos, nada demais. Eu pego essa parte aqui, pessoal, conecto no neutro. Pego essa parte aqui, conecto no neutro. Pego essa parte aqui, conecto no neutro, ou no terra. Podia colocar uma resistência aqui, por exemplo, para limitar a corrente curta. Mas enfim, não quero entrar nesses detalhes. Mas pode ter um aterramento aqui, pode ter uma impedância de aterramento. Vejam que essa ligação, então, pessoal, se eu estivesse falando de um sistema, como eu disse, de residencial, por exemplo, desse lado seria o quê? Seria 220 é linha a linha, 127 é linha neutro. Então, aqui seria o equivalente a um 127. Se fosse uma tensão de 13.800 que eu estivesse falando, esse transformador transforma para esse lado aqui em 13.800. Qual que é essa tensão sobre essa parte? Como eu sei que 13.800 é linha a linha, então a tensão aqui ia ser 13.800 dividido por raiz de 3. Então, o que é legal aqui? Que um transformador, pessoal, ele tem a reatância indutiva, ele tem a resistência. Aqui a gente vai fazer o seguinte, os dados que vocês vão pegar vão ser, tipo, por exemplo, assim, a resistência desse transformador é de 1% ou 0,01 PU. Beleza, mas como ela se divide? Esse 1% eu divido meio por cento para um lado, meio para o outro. Esse meio por cento aqui, ele tem que estar na base desse lado, porque esse lado tem uma tensão e esse lado tem outra tensão. Então, eu preciso pôr na base certo. Então, eu preciso saber exatamente qual que é a tensão sobre essa bobina e a tensão sobre essa bobina. Ok? Então, num lado delta, a tensão sobre a bobina do delta é a tensão linha a linha. Num lado estrela, a tensão sobre a bobina do lado estrela é a tensão linha neutro. Ou melhor, a tensão linha a linha dividido por raiz de 3. Esse circuito aqui, esse desenho, ele mostra um pouquinho melhor para a gente, né? Na verdade, esse diagrama mostra melhor, mas esse aqui mostra de forma resumida. Eu vou usar ele como base. Então, vejam que o lado de alta,
eu tenho uma conexão da fase A para a fase C. Do lado de alta, eu tenho a fase B conectado com a fase A, então uma conexão em delta. E aqui a conexão do lado de baixo, o A liga com o neutro, o B liga com o neutro e o C liga com o neutro. Ok? Bom, beleza. Então a gente tem a teoria do transformador. A gente tem que saber o que dessa teoria? Que a impedância, tanto a parte resistiva quanto reativa, reativa indutiva, né? Quanto a reatância indutiva, ela se divide metade para o lado de alto e metade para o lado de baixo. Eu também sei que no lado em delta, a tensão sobre a bobina aqui é a tensão linha-linha. E no lado estrela é a tensão linha-neutro. Ok? Basicamente é isso. Eu preciso lembrar também das equações de conversão de base. Então, eu tenho a potência S base, a potência base definida. Eu tenho as tensões base, então no lado de alto eu tenho uma tensão base, no lado de baixo a outra. Eu também tenho que lembrar de como calcular a impedância base. Z base é igual V base ao quadrado dividido por S base. Ok? Então essa é uma regra lá de quando a gente aprende PU lá nas matérias base. Não lembro que matéria que a gente vê PU pela primeira vez. Ok, pessoal. Então a gente já tem a teoria. Vamos procurar alguns dados. Então para descobrir alguns dados, eu vou vir aqui e vou colocar... eu vou digitar isso aqui no Google. Ó, isso, aqui no Chrome. Eu digitei aqui esse link que vai me abrir alguns sistemas teste do I3E. Especificamente, eu peguei os sistemas teste de distribuição. Então, clicando aqui, vocês vêm, ou pesquisando por I3E Test Feeder, vocês podem encontrar coisas como essa. Então, aqui eu já vou descer um pouco, vocês podem olhar com mais calma isso aqui, e eu vou chegar nesse aqui. Ó. Aqui a gente tem um exemplo, que é um sistema de 34 barras, é um sistema exemplo. Então, se eu clicar aqui, vai baixar um RAR. E se vocês abrirem esse RAR, vocês vão chegar num documento Word, que é esse documento aqui. Então, basicamente, sigam esses passos com calma. Estou passando rápido, que vocês podem ir fazendo pausando. Recomendo, inclusive, que vão pausando e seguindo, tá? Mas para a gente não perder muito tempo, eu vou fazendo dessa forma. Senão o vídeo fica muito grande. Então, aqui, pessoal, a gente tem um sistema de 34 nós. E aqui embaixo tem o layout dele. Esse é o sistema lá dos Estados Unidos. Beleza? É um sistema de distribuição. Aqui a gente tem uma subestação em 69 kV. Aqui já tem um transformador que reduz essa tensão toda para 24.9. Aqui um regulador de tensão, outro regulador de tensão, aqui um outro transformador. Eu usei esse sistema na minha tese, inclusive, para fazer estudos de ilhamento. E olha que legal, eu usei esse sistema porque ele tem bastante dados. Então, por exemplo, olha, aqui tem os nós das barras. Então, entre a barra 800 e 802, eu tenho uma linha. Essa linha tem esse comprimento em pés e tem essa configuração. A configuração é essa. Então, tem aqui uma explicação de como é o cabo, etc. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar esses dados de transformador. Então, olha aqui. Esse exemplo, ele tem um transformador na subestação, que é um transformador de 2,5 mega, ou melhor, 2.500 kVA. É um transformador com o lado de alta em 69, conexão em delta, 69 kV. E o lado de baixa em 24.9 kV e conexão em W, estrela no caso, né, Y, com ground, aterrado. A resistência em porcentagem é de 1%. E a reatância indutiva é de 8%. 8% é 0,08 PU. 1% é 0,01 PU. Beleza, eu tenho esses dados. Então tá, vamos lembrar da teoria base. Eu tenho um transformador, conexão em delta. Um lado de alta, conexão estrela lado de baixo. Resistência, 0,5% vai ficar de um lado, 0,5% de outro. Reatância indutiva, 4% de um lado, 4% de outro. Esses 4% eu preciso traduzir para resistência. Esse aqui é a indutância. Eu preciso traduzir isso para ohms, porque no ATP eu vou entrar com valor em ohms. Ok? Então vamos lá. Vamos vir aqui para o ATP e vamos ver como a gente pode fazer essa modelagem. Eu já vou fazer os cálculos com vocês. Aqui eu já fiz algumas coisas básicas, tá, pessoal? Já coloquei os settings, vocês podem seguir. Só vou dar 2 cliques rapidinho na fonte de tensão se vocês quiserem copiar. Nessa chave, que são os dados, e nessa. Aqui é só vocês pausarem o vídeo e copiarem os valores que vocês conseguem reproduzir isso fácil. Aqui 2 pontos também clicando. Beleza? Então tudo que vocês precisam saber para modelar, vocês têm aqui disponível, tá? Inclusive esse ponto. Bom, é só pausar o vídeo que vocês vão conseguir reproduzir. Também coloquei nome nos nós. E ó, vou pegar aqui então, pessoal, já vamos para o transformador. Botão direito, Transformers. E aqui eu vou pegar esse aqui, ó. É um transformador trifásico
que dá para incluir saturação nele. E quando você clica nele, ele vem desse jeito, ó. Vem um negócio meio complexo aqui, né? Eu vou puxar ele e vou conectar. Ele está dessa forma porque ele já vem com 3 enrolamentos. Então, se eu dou 2 cliques nele, pessoal, eu tenho a opção de tirar aqui, ó. Eu vou tirar, eu não quero 3 tree windings aqui, tá? E eu vou deixar aqui, esse arremesso eu vou deixar desmarcado, não vai ter problema. E aqui, pessoal, eu vou entrar com os dados de tensão no primário, tensão no secundário e a conexão também. Então, como eu falei para vocês, meu transformador é delta de um lado e estrela no outro lado. Perfeito? Vejam que quando eu coloquei delta estrela, apareceu o ângulo. Por quê? Porque quando eu faço uma conexão delta estrela, eu tenho aquela defasagem, aquela diferença angular de 30 graus. Dependendo da conexão, ela não é 30. Ela pode ser 270, ela pode ser 330, pode ser 90. Depende de qual fase eu vou ligar com qual. Beleza? Então, essa é uma teoria de transformador muito interessante. Dependendo do seu transformador, você vai ter uma conexão. Bom, estou com dúvidas sobre isso aqui. Beleza, pessoal? Como sempre, Help está aqui para ajudar a gente. Vejam as informações que o Help tem. Olha que o Help bem completo. E, se não tiver tudo no Help aqui, pessoal, lembrem que no final aqui, o Help muitas vezes coloca a informação de onde tem mais informação, que é no Rule Book, o livro de regras. Em tal lugar, vocês podem encontrar mais informações. Ok? Então, vocês também têm informações no ATP Draw Manual. Então, busquem as informações. Bom, vamos lá, pessoal. Então, basicamente, eu tenho que colocar tensão no lado de alta, tensão no lado de baixa, resistência em ohms no lado de baixa, resistência em ohms no lado de baixa, indutância em milliamps ou ohms, depende se eu tiver setado o XOPT em 60. No caso, eu setei. Então, se eu coloquei em 60, eu entro com o valor em ohms. Se eu deixei como 0, eu entro com o valor em milliamps. Aqui é a resistência de magnetização, que ele é uma perna, né? Ele tem uma derivação aqui. Vou deixar esse default aqui, pessoal. Vou focar nesses parâmetros aqui, tá? Então, beleza. Voltando aqui no Word. Olha os dados, pessoal. Potência, 2.500 kVA. Tensão no lado de alta, 69 kV. Tensão no lado de baixo, 24.9. Conexão delta no lado de alta, estrela no lado de baixo, aterrado. Resistência, 1%. Reatância indutiva, 8%. Bom, aqui a gente tem, então, estes dados que eu acabei de falar estão todos colocados aqui, ó. Então, ó, as entradas. Lado de alta, tensão linha-linha 69 e ligação delta. Tensão no lado de baixo, 24.900, em estrela, aterrado. Então, esse é o desenho de conexão. Tudo isso aqui foi dados que eu coloquei. Resistência, 1% ou 0,01 PU. Reatância, 0,08 PU ou 8%. Perfeito. Agora, a gente precisa chegar com esses dados em amarelo. Porque esses dados aqui, pessoal, é o que o ATP pediu pra gente. Ó, voltando no ATP. Eu preciso colocar tensão no lado de alta e baixa, resistência e indutância, tanto no lado de baixo quanto no lado de alta. Então, vindo aqui, ó, eu preciso colocar qual que é a tensão no lado de alta, pessoal. Vejam, o lado de alta é conexão em delta. Então, lembra da teoria lá do slide? A tensão sobre a bobina no lado de alta é a tensão linha-linha. Então, no lado de alta, eu tenho que a tensão é 69.000, porque esse é o dado de entrada. Agora, no lado de baixa, concordam que é uma ligação estrela? Se é estrela, a tensão sobre essa bobina não é a tensão linha-linha, é a tensão linha-neutro, que é o que a gente discutiu na teoria ali atrás. Logo, a tensão no lado de baixa é, olha a conta aqui, vai ser 24.900 dividido por raiz de 3. Se vocês estiverem com Excel em inglês, não vai ser raiz, né? Vai ser essa aqui, RT. O valor é 14.376, que é justamente o que está aqui, ó. Então, aqui, óbvio que eu fiz a conta pelo Excel. Inclusive, eu fiz um if, ó. Se esse cara aqui em azul é igual a D de delta, então faz essa conta, senão faz outra. Então, vejam, o valor da tensão do lado de baixa é 14.376. Então, eu vou vir aqui no ATP e vou colocar no lado de alta 69.000 e no lado de baixa 14.376. Vou usar 0.2.02. 02, isso. Opa, não terminei ainda porque tem mais parâmetros, né? Então, 14.376.02. É isso mesmo? 14.376.02. Perfeito. Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem que calcular é a resistência. Então, vejam. Vejam que eu tenho resistência no lado de alta e resistência no lado de baixo. Vamos calcular essa resistência no lado de alta aqui. Primeiro passo, eu preciso calcular, pessoal,
o R base, então o Z base. Z base eu calculo como, pessoal? Vamos lá. Aqui embaixo, tá? Z base é igual para o lado de alta. É tensão no lado de alta ao quadrado dividido por potência no lado de alta. Lembre-se, é um transformador trifásico e eu estou fazendo fase por fase aqui na minha conta. Então, eu vou dividir pela potência em cada fase. Lembre-se que a potência 2.500 VA, que é 2,5 mega, é a potência trifásica. Então, eu pego essa potência aqui e divido por 3. Que é justamente esse valor aqui, ó, já está calculado. Que é esse 833 mil. Beleza? Então, esse é o Z base, do lado de alta. Mas o meu valor em PU é 0,1. Então, quanto que é o meu R de alta? Meu R de alta é esse valor vezes 0,5 é a metade, porque lembra, é metade da resistência para o lado de alta e metade da resistência para o lado de baixo. Esse valor, no caso em PU, né, metade vezes Z base. 28,56 ohms. 28,56 ohms. Essa é a resistência do lado de alta, em ohms. Ok? Então, eu venho aqui no ATP e coloco 28,56 ohms. 28,56 ohms. Eu faço a mesma coisa para a reatância, pessoal. No caso, eu fiz em ohms. E para o lado de baixa, é a mesma coisa. Só que vejam que para o lado de alta, aqui, ó, a gente usa tensão. Perdão, para o lado de baixa, vejam que a gente usa a tensão do lado de baixo, as informações do lado de baixo. Então, esse foi o cálculo da de baixa. De alta, desculpa. Agora, vamos ver o Z base da baixa, BT. Quanto que seria? Seria tensão do lado de baixa. Cadê? Tensão do lado de baixa 14.000 ao quadrado, dividido pela potência, que é essa aqui. Potência de cada um dos rolamentos. Esse é o Z base do lado de baixo. A resistência do lado de baixo é quanta? Mesma coisa. Em PU é 0,01 vezes meio, porque é metade para o lado de alta e metade para baixa, vezes Z base. 1,24. 1,24. Então, nós temos o cálculo de R e X para esses dois carinhas aqui. Então, vamos lá. 24,566. Beleza, já coloquei esse. O outro é 228,53. 228,53. Estou entrando com dado em ohm porque eu setei XOPT, pessoal. Lembre-se que isso é muito importante. Se vocês não setarem XOPT em 60, aqui seria em mH. E a resposta está completamente diferente. Lado de baixo agora. 1,24, 9,92. Perfeito. Setei meu transformador. Bom, aqui fica uma situação complicada. Coloquei os dados, mas será que eu calculei correto? Será que eu fiz a coisa certa? Então, pessoal, eu sempre falo isso, tanto para o ATP, mas bastante para o ATP, inclusive, a gente tem que lembrar disso, mas quanto para qualquer interface de modelagem ou um programa computacional. Vai fazer um algoritmo de 100 linhas. Você não vai fazer o algoritmo inteiro e rodar ele de uma vez. Você vai fazer uma parte, rodar. Ah, não deu erro, está dando a resposta que eu espero que dê. Então eu vou para a próxima parte. Eu vou para a próxima parte. Vou para a próxima parte. Vocês vão fazendo de forma modular. Se vocês esperarem para fazer aquele algoritmo gigante, ou, imagina, vai esperar modelar esse sistema inteiro aqui, ó, antes de testar o ATP para ver se é isso mesmo? Você não vai modelar tudo isso. Você vai modelar esse trecho, roda. Olha, está dando a resposta que eu quero. Vai mais um pouquinho, roda. Está dando a resposta que eu espero. Mais um pouquinho. Opa, deu um erro. Corrigi o erro, beleza. Pô, a resposta é esquisita. A tensão tinha que dar 220 e está dando 13. Poxa, então talvez eu liguei um cabo para a terra sem querer. Eu vou corrigir agora. Você não espera o sistema ficar gigante para arrumar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Modelamos. Será que está certo? Bom, vamos testar. Mas como que eu vou avaliar se está certo? Então eu venho aqui, ó, eu fiz uma outra parte aqui embaixo. Essa parte não são dados que eu entrei no ATP, mas são dados para conferir. Então olha só. Se eu aplicar, vejam que o meu sistema é bem simples. Eu tenho uma fonte de 69 kV, então eu tenho certeza que a tensão nesse ponto ela é 69 kV linha a linha. Ela não varia em valor RMS. Isso porque não tem nenhuma resistência aqui, é uma fonte pura colocada aqui. Então eu tenho certeza que a tensão aqui é 1 PU. Bom, sabendo disso, eu posso calcular qual que é a corrente de curto-circuito. Então, se eu aplicar um curto-circuito, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó, a única impedância entre essa fonte e esse ponto de terra é o transformador. Então, eu sei qual que é a informação do transformador, eu sei qual que é o R e o X dele.
Se eu sei qual que é o RX, eu posso calcular qual que é a corrente de curto-circuito desse transformador. Beleza? Então isso vem lá da parte de estudo de curto-circuito, pessoal. Então vamos lá. Ó. Se a tensão é 1 PU, a tensão no lado de alta é 1 PU, e a impedância desse transformador em módulo é 0,01, raiz de 0,01 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado, que é a impedância que veio aqui, ó, dessa parte. Então, eu sei que a corrente é tensão em PU dividido por impedância módulo em PU, 12,4 PU de corrente, que é justamente o que está aqui. Bom, eu sei então qual que é a minha corrente em PU, mas a hora que eu for ver lá no ATP, eu vou fazer a medição de corrente e eu vou ver esse valor em amperes, né? Então eu só pego esse valor em PU e converto para a base da baixa. Então está aqui, I da baixa é 20,9, isso aqui está em amperes, se eu não me engano. Eu só fiz a conversão, então vocês podem ver como foi feita a conversão. E aqui, desculpa pessoal, aqui é a base, é a corrente base do lado de alta. Então a corrente da base da alta foi pegada a potência trifásica dividido por raiz de 3 vezes tensão do lado de alta, tensão linha-linha. E a corrente base do lado de baixa é o mesmo esquema, só que para o lado de baixo. Potência trifásica dividido por raiz de 3 vezes tensão linha-linha do lado de baixa. Perfeito. Sabendo a corrente base, pessoal, eu simplesmente pego esse valor, multiplico por corrente base e eu sei qual que é. Então, para o lado de alta. Se eu pegar corrente em PU e multiplicar por base de alta, eu tenho qual que é o valor em amperes no lado de alta. Então, o valor no lado de alta, eu vou até anotar aqui, é 259,46 amperes. Só que esse valor é RMS. Então, na hora de ver o gráfico no ATP, vocês podem calcular o RMS, pessoal. Dá para fazer. Eu até posso mostrar para vocês na sequência. Vou lembrar de mostrar isso. Mas aqui, para facilitar até para ver o pico, eu peguei esse valor aqui e multipliquei por raiz de 2. Só isso. Então, o pico da corrente no lado de alta é de 366,93 amperes pico no lado de alta. E para o lado de baixo é a mesma coisa. Essa é a corrente base. Se eu pegar a corrente base do lado de baixa e multiplicar pela MPU, eu vou ter que a corrente no lado de baixa e na baixa é igual a 718,99 e o valor de pico é 1016,8 amperes. Notem que a corrente lá de baixo é mais alta, porque lembre-se que o transformador não transforma a potência. No lado de alta a tensão é alta e corrente baixa, depois ele faz o contrário no lado de baixo. A corrente sobe e tensão baixa. Bom, então esses dados são os dados para conferir. Recomendo montar uma tabela como essa, pessoal. Vocês, com o que eu estou falando aqui, vocês têm informação suficiente para elaborar ela. Isso é um ótimo exercício, ok? E agora vamos lá na ATP e vamos ver se de fato as coisas batem. Então, roda essa simulação. Rodou por 1 segundo de simulação, está aqui. E vamos ver o gráfico. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos primeiro pegar a tensão no lado de alta. Tensão no lado de alta está dando aqui, de pico está dando 56,33 kV. Pô, mas não era 69 kV? Não, era 69 kV, linha, RMS. Então, vamos conferir aqui as contas. Vou até abrir aqui um novo espaço, 69 mil. Vou transformar isso aqui para valor, dividir por raiz de 3, para transformar isso para um RMS linha neutro. Eu venho e pego esse valor aqui, multiplico por raiz de 2, para pegar o pico. Então, o valor que eu esperava ter é 56,338. E quanto que eu tive? 56,338, praticamente, né, pessoal? Erro ínfimo. Bom, então beleza. A tensão no lado de alta está beleza. Vamos ver a tensão no lado de baixa. Clico aqui, tensão na fase A no lado de baixa. Eu pego o medidor V, BT, fase A. Baixa tensão no lado de fase A. Quanto que deu de pico, pessoal? Deu de pico o valor de 23,33. Que valor que eu esperava? Bom, se o lado de alta é 24.900, 23,3. Perfeito. As tensões estão ok. Bom, vamos fechar então esse gráfico aqui. Opa, fechando. E fechando. Agora vamos ver as correntes, pessoal. Aqui eu vou pegar a corrente no lado de... detalhe. Vejam que aqui eu fecho essa chave em 0,5.
Então não vai ter corrente fluindo para o lado de baixa antes de 0,5. Vamos lá. Vou pegar aqui corrente no lado de baixa tensão, na fase A. Bom, antes de 0,5, pessoal, não tinha nada, né? Fechei a chave, teve um transitório inicial, que é um circuito RL, né? Transformador. E vejam que o pico foi de 1016,77. O esperado era 1016,8. Perfeito. Bateu o pico. Isso quer dizer o quê? Que o R e o L que eu coloquei no ATP, que eu modelei, que eu inseri, estão de acordo. Eu modelei certo. Eu não coloquei um valor errado. Beleza? Então, isso é muito importante, porque vocês bateram os cálculos com a simulação. Vamos ver o lado de alta. VT, corrente da fonte até o lado de AT. A corrente esperada no lado de alta de pico é 366,93. Vamos ver se é verdade. 366,93, pessoal. Claro que fica um pouquinho quebradinho, porque, lembre-se, é o método trapezoidal, que ele calcula aqui, depois calcula aqui, depois calcula aqui. Se eu usasse um passo de integração menor, ia ficar mais parecido com a senoide. Beleza? Mas ia demorar mais tempo para rodar. Nesse intervalo está adequado para a gente. Vejam que bateu. Então quer dizer que minha simulação está coerente. Outras coisas legais, pessoal. Vejam que aqui tem essa corrente, certo? Eu falei para vocês sobre ver o RMS, né? Então vejam que aqui, se eu não me engano, cadê? Aqui, ó, temos Fourier. Vou clicar em Fourier. Vejam que eu posso escolher um instante de análise. Então vem aqui, por exemplo, eu vou ver de 0,8 em diante. 0,8 segundos para frente. Então vamos vir aqui, ó, no meu Fourier, clicar aqui. Eu vou escolher o Start Time, um momento que já está em regime permanente, ó, de 0,8 até um tempo final. Só que, pessoal, o Fourier, ele calcula, ele pega uma senoide perfeita certinho e calcula qual que é o valor RMS. Mas eu preciso pegar um ciclo só. Se eu pegar 1,25 ciclos, se eu pegar, por exemplo, um ciclo é 16,666 milissegundos. Se eu pegasse 20 milissegundos, não ia dar certo essa estimação, por causa do cálculo, da forma de estimar esse fasor. Então eu preciso pegar exatamente um ciclo ou múltiplo de ciclos. Por exemplo, 10 ciclos. Então aqui eu vou pegar até 0,9. Acho que vai dar. Vou pedir para ver o valor em RMS e dar um OK. Olha que legal, pessoal. Aqui eu estou vendo a amplitude... Opa! Peraí. Acho que eu fiz coisa errada aqui. 0,8, 0,6. Harmônicos de consider... essa aqui pode ser. Deixa eu ver o pico. Aqui acho que eu devo ter colocado um valor não legal, 0,9. Vamos colocar aqui um outro valor. Vou colocar exatamente um ciclo, pessoal. Acho que talvez vai dar certo. Então, ó, 0,8 mais 1 dividido por 60, eu tenho que colocar esse número aqui, 0,816667. Beleza? Opa. 0,81666667. Ok, agora sim, agora deu certo. Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, vejam a ordem dessa harmônica. Essa harmônica é a ordem 1. 1 é 60 Hz. 2 é o dobro de 60, 120. 3, 180. São os múltiplos. Então, vejam que aqui, ó, eu consigo ver que esse sinal só tem onda em 60 Hz, o que é verdade, porque eu não modelei nada de saturação, não modelei nada que perturbasse algo diferente de 60 Hz. E vejam que eu consigo ver a amplitude disso aqui, ó. Então, nesse caso, pessoal, a amplitude, se eu dar um zoom aqui, ó, ela é de 367, que justamente é o que eu estava esperando, não é? Porque esse sinal aqui é o sinal de corrente na alta. E a corrente na alta, a RMS, dava 367, que a gente calculou antes. Então, isso aqui é bem legal, a gente consegue ver através desse gráfico do RMS aqui. Também dá para colocar algumas coisas, dá para pôr o grid aqui, se vocês mexerem nas configurações. Agora aqui, ó, H-grid, vocês também conseguem ver o grid, tá? Então, basicamente, do transformador, pessoal, era essa parte que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa, nesse teste eu não coloquei o ground, tá? Mas vocês poderiam vir aqui, ó, aterrar. Agora sim, é delta estrela aterrado. Outra coisa legal para ver nesse gráfico, pessoal, vamos voltar aqui, vamos explorar um pouquinho mais ele. Ó. Deixa eu abrir o gráfico. Vamos plotar tensão no lado de alta
tensão no lado de baixa. Olha que legal esse gráfico, pessoal. Vamos analisar só nessa parte, enquanto a chave não fechou. Olha que bacana. O vermelho é a tensão no lado de alta. Tensão está alta. E aqui a tensão está baixa. Vejam que teve uma redução de tensão, que é justamente o papel do transformador. Diminuir a tensão. Mas olha que coisa bacana, pessoal. Vejam que o pico desse sinal de alta, ele não está no mesmo instante que o pico do lado de baixo. Existe uma defasagem. E justamente essa defasagem é a defasagem que a gente esperava, porque a gente colocou 30 graus lá. E basicamente, quando a gente tem a transformação de estrela para delta, o fasor ele rotaciona, ele adianta ou atrasa dependendo da conexão. Então aqui a gente consegue avaliar isso, a gente consegue ver que de fato ela acontece. Então, obrigado pela participação aí e espero que tenha ficado claro como vocês podem modelar um transformador delta estrela aí no ATP, como verificar os dados e como testar ali, né, se de fato esses dados estão coerentes. Muito obrigado.